Olá pessoal, bem-vindo a mais um Drops 2012 do blog ADM de Redes. Esse é o terceiro episódio da nossa série sobre novidades do Windows Server 2012. Faz um tempinho que você deve ter visto o episódio número 2. A ideia é fazer uma sequência de vídeos aqui para contar para vocês algumas das novidades que nós temos no Windows Server 2012. Tentar manter um ritmo aqui e fazer mais alguns vídeos para vocês. Vamos lá, pessoal. A ideia hoje é falar sobre Active Directory. Quais são as novidades no Active Directory no Windows Server 2012? Se você já pesquisou alguma coisa sobre o Active Directory no Windows Server 2012, um dos itens que você deve estar se questionando como é que funciona, quais são as novidades, é o chamado agora de DAC, ou Dynamic Access Control. Nós não vamos falar sobre esse assunto hoje, ok? A ideia é que a gente faça um próximo vídeo falando especificamente sobre o DAC. Tem algumas novidades bem legais sobre gerenciamento de acesso dentro do Windows Server 2012. Então a gente vai reservar um vídeo só para falar sobre isso. Vamos contar algumas das novidades aqui. Para mostrar para vocês, eu tenho duas máquinas aqui virtuais, são dois domain controllers, o DC01 e o DC02. Vamos abrir aqui eles para que vocês possam ver. Nós temos lá, por exemplo, nosso domínio contoso.corp, já está com nível funcional Windows Server 2012, já vou explicar para vocês daqui a pouco algumas novidades sobre isso. Mas só para que vocês possam ver, nós temos exatamente a mesma coisa replicada para um outro domain controller. É importante entender isso porque depois eu vou fazer uma demonstração para vocês mostrando essa replicação acontecendo com um item bem peculiar no Windows Server 2012. Então vamos voltar aqui para o nosso DC01 para que eu possa contar algumas das novidades para vocês. Primeira novidade. Se você já tem o seu domínio rodando, você vai se perguntar como é que eu faço a migração de um domínio. Se você já fez isso antes, você deve conhecer os comandos adprep /forestprep para você preparar a sua floresta, ou então adprep /domainprep, onde você prepara o seu domínio. Muito bem, esses comandos não são mais necessários. Essa é a primeira novidade do Windows Server 2012 com relação ao Active Directory. Para que você possa migrar o seu domínio, simplesmente instale a função do Active Directory via Server Manager no seu Windows Server 2012, acione o assistente de promoção a Domain Controller dentro do Server Manager também, não precisa nem digitar mais lá o DC Promo. E ele já faz tudo para você sozinho, ele já vai verificar a sua arquitetura no Active Directory e já vai fazer essa migração para você automaticamente. Então facilita um pouco essa execução de comandos que você tinha que fazer. Se você quiser, você ainda pode executar esses comandos como você fazia normalmente, não tem nenhum problema. Outra coisa muito legal, pessoal, esse meu domínio aqui, vocês podem ver que ele já está com nível funcional Windows Server 2012. Mas no ambiente de vocês talvez não seja esse o caso. Você vai ter alguns domain controllers que não são só o Windows Server 2012, afinal você vai migrar o seu domínio. E quando a gente fala de migração de domain controller, muitas vezes a gente está falando não só da migração do próprio domain controller, mas de algumas aplicações que estão rodando em cima desses domain controllers. E muitas vezes a gente quer colocar um domain controller novo para a gente poder desfrutar de alguns recursos e a gente não pode desfrutar desses recursos porque a gente já tem um domain controller antigo dentro do ambiente. Então, outra novidade muito legal é que os novos recursos do Active Directory do Windows Server 2012 não requerem que você eleve o nível funcional do domínio ou da floresta. Esses recursos novos são aplicados mesmo sem a elevação do nível funcional. Muito legal isso, né, pessoal? Porque você pode manter Domain Controllers 2008, 2008 R2 e mesmo assim já desfrutar das novidades do Windows Server 2012, ok? Uma das coisas muito legais também, pessoal, se você já trabalha com 2008 R2, você já deve conhecer essa interface, o Active Directory Administrative Center. Ok? Então, o que é o Administrative Center? Era uma interface que existia antes no Windows Small Business Server e o pessoal, como gostava dessa interface, a Microsoft decidiu colocar ela também dentro do Windows Server desde o 2008 R2. Então, por aqui você tem alguns assistentes que te ajudam, te deixam mais à vontade para gerenciar o seu domínio. Ok? Uma das novidades que a gente tem, vocês podem perceber aqui do lado que eu já habilitei isso inclusive, é o Enable Recycle Bin, ou seja, a nossa lixeira do Active Directory. Vinícius, isso não é novidade, porque isso existe desde 2008 R2, certo? Ok, a lixeira realmente já existe desde 2008 R2. Com um detalhe, no 2008 R2 você precisava ou de uma aplicação de terceiro para visualizar essa lixeira graficamente, ou você precisava nativamente utilizar comandos PowerShell. A gente já viu num outro vídeo do Drops 2012 que os comandos PowerShell estão muito mais fáceis de se trabalhar, mas nada como ter a nossa
velha e boa interface gráfica, certo? Então vamos fazer a primeira demonstração aqui. Eu tenho um novo item aqui que é o Deleted Objects. Então o que eu vou fazer? Eu vou simular a deleção acidental de um dos meus usuários. Obviamente a deleção acidental foi confirmada, né? Então se eu der um atualizar aqui nesse Deleted Objects dentro do Administrative Center, vocês podem ver que agora ele tem lá o usuário que foi deletado. Isso não só para o usuário, outros objetos também podem ser recuperados. Por exemplo, se eu deletar acidentalmente uma OU, obviamente para eu deletar uma OU acidentalmente, eu vou ter que habilitar o Advanced Features, eu vou ter que abrir as configurações dessa minha OU, vou abrir aqui, botão direito propriedades, eu vou ter que entrar aqui em Object, vou desmarcar a opção que previne a deleção acidental, né? Então, em teoria, se alguém deletou isso daqui acidentalmente, não foi lá bem acidentalmente. E aí eu posso vir aqui e, como eu falei, deletar acidentalmente essa OU, né? Vamos olhar aqui de novo no Deleted Objects, olha só, está lá recuperado a nossa OU. Muito bem, esse usuário, se eu quiser recuperar ele, simplesmente botão direito e eu dou um Restore. Como o local aonde ele estava não foi recuperado, eu posso dar um Restore To e selecionar um outro local para recuperar esse usuário. Ou eu posso fazer a recuperação passo a passo. Eu posso recuperar primeiro a minha OU, recuperei Users, botão direito no usuário, Restore também. Se a gente voltar aqui no Active Directory, está, vamos lá, tudo recuperado. O legal, pessoal, é que se você já tinha algum processo de recuperação antes mesmo do 2000DR2, onde você conseguia lá verificar o estado tombstone de algum usuário, ele recuperava o SID. Aqui não é só o SID, pessoal. Todas as propriedades do seu usuário são mantidas, tá ok? Você consegue recuperar isso aqui num período de 120 dias. Então, muito legal porque você tem uma interface gráfica para recuperar os objetos que foram deletados do seu Active Directory. A outra novidade, e aí eu vou abrir aqui o Active Directory para poder mostrar para vocês, vamos até confirmar o seguinte, vamos abrir aqui o nosso DC02, vamos confirmar que tudo está ok, legal, replicou tudo que tinha que replicar, meu Active Directory está com uma saúde boa. O que acontece, uma outra novidade no Windows Server 2012? Se você trabalha com Active Directory, existem algumas recomendações para que você virtualize os seus domain controllers, como por exemplo, não deixar o Time Synchronization, que é a sincronização de horário entre a máquina física e a máquina virtual habilitado, porque a sua máquina virtual, como ela é um domain controller, ela não pode pegar o horário da máquina host. O correto é ela pegar o horário pelo servidor PDC, que é quem fornece o master time para o seu domínio, né? E outras recomendações além dessa. Uma das recomendações é não utilizar snapshot. Por que não utilizar snapshot? Porque quando você tira um snapshot, você, quando aplica esse snapshot por conta de algum problema que você teve na sua máquina, você está voltando não só o sistema operacional para um estado anterior no tempo, como toda a base do seu Active Directory. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu tenho aqui no meu host, isso aqui também é um Windows Server 2012, né? Como vocês podem ver. Eu tenho 2 domain controllers Windows Server 2012 e eu vou tirar um snapshot desse SRVDC02. Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito, eu vou selecionar aqui a opção Snapshot e vocês podem ver que ele está tirando o snapshot aqui. O que acontece? Se você tiver essa configuração que eu tenho, host Windows Server 2012, Hyper-V 3, com Active Directory do Windows Server 2012, o AD agora é Snapshot Aware. Okay? O que significa isso? Significa que o AD ele consegue entender quando um snapshot foi aplicado e ele atualiza a sua informação de acordo com os outros domain controllers. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desligar essa máquina, eu vou simular uma falha nela, ok? Então, vou dar um turn off nessa máquina. Vocês podem ver que é o DC02. Vamos lá, é só aguardar ele finalizar aqui. DC02 foi desligado com sucesso. Ok, vamos abrir o DC01. Vamos fazer uma alteração aqui, vamos criar um novo usuário. Esse é o tipo de coisa que pode acontecer. Vocês estão começando a entender o que pode acontecer quando você utiliza incorretamente um snapshot. Esse é o tipo de coisa. Você estaria voltando o snapshot, sendo que teve coisa nova que aconteceu durante esse período. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um usuário
John Smith, por exemplo, só para efeito de teste. John, next, vamos colocar uma senha para esse usuário. Ok. Vamos finalizar aqui, ok. Muito bem. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou aplicar esse snapshot, porque esse snapshot era a configuração que eu conhecia desse servidor, aonde ele estava funcionando. Então, vou aplicar esse snapshot. Vocês podem ver que o estado aqui vai estar salvo, porque quando eu apliquei esse snapshot, a máquina estava ligada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o DC02 e vou ligar ele. O que acontece? Nesse momento, assim que o Windows volta ao estado desse snapshot, no Windows Server 2012, o Active Directory ele vai verificar quem são os outros domain controllers do domínio e vai verificar se o valor de atualização dele bate com os outros domain controllers. Caso esse valor de atualização esteja mais baixo do que o dos outros, ele vai verificar todos os objetos que foram alterados nesse período e vai mandar atualizar esses objetos. Como vocês podem ver, no momento que eu tirei o snapshot, não existia o usuário John Smith que existe nesse momento, né? Então o que eu vou fazer? Aqui no DC02, se a gente der um atualizar, vocês podem ver que o AD já foi atualizado e eu consegui recuperar o meu servidor com um snapshot. Então agora, o Windows Server 2012 Active Directory é Snapshot Aware. Significa que ele entende quando o snapshot foi aplicado e atualiza os valores do AD de acordo com a atualização que é necessária. Espero que vocês tenham gostado das novidades, pessoal. Aguardem um próximo vídeo em breve e é isso aí. Abraço.